Mentoria é outro projeto do canal de podcast O Marqueteiro, sob a condução do professor Luiz Cláudio Zenoni, idealizador e gestor do canal. A mentoria tem como propósito estimular reflexões e discussões sobre as mais atualizadas ferramentas e práticas do marketing moderno. Os ouvintes poderão se aprofundar nas estratégias e táticas do setor, adquirindo insights valiosos para suas carreiras e negócios. Uma oportunidade única de aprender e impulsionar seus negócios e carreira no mundo do marketing. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje vamos dar continuidade ao projeto Mentoria, a segunda temporada do projeto Mentoria, onde o foco é o mercado jurídico, apresentando os benefícios, os desafios, as estratégias dessa aproximação. Lembrando que o nosso olhar sempre será tanto a importância do marketing aplicado ao mercado jurídico, contribuindo para melhorar a eficiência e a eficácia das relações comerciais dentro da proposta desse mercado, dentro das regras que trabalham em volta desse mercado, mas também vamos mostrar o quanto este mercado, esta atividade, o direito, a área jurídica pode contribuir para o marketing das organizações, onde esses dois lados acabam ganhando, se beneficiando, né? Na semana passada, nós tivemos o primeiro episódio desta segunda temporada do Projeto Mentoria e falamos de alguns desafios, falamos de algumas tendências e naquela oportunidade destacamos que no decorrer desta segunda temporada iríamos apresentar ferramentas, estratégias, ações, dicas e inclusive vamos responder algumas perguntas dos nossos ouvintes que já começam a chegar em nossa central de relacionamento. O fato é que em qualquer tipo de mercado, em qualquer tipo de organização, o marketing se torna presente, porque o marketing intervém numa relação comercial. E o marketing, diferente daquilo que imaginávamos no passado, o marketing não é apenas uma atividade de comunicação, apesar que a atividade de comunicação ela é extremamente importante numa relação comercial. Mas, além disso, a relação comercial ela é baseada em desenvolvimento de produtos que possam colaborar em atender necessidades, desejos dos consumidores. Além disso, essa atividade comercial precisa de um conjunto de ações para o processo de comercialização. Necessita de um ponto de venda, necessita de uma cobertura e abrangência do mercado, necessita de atividades de logística. É claro que, dependendo se nós estamos falando de produto tangível ou de um serviço, no caso do mercado jurídico, essas características vão se modificando em função das características, evidentemente, dos produtos e serviços que estão sendo comercializados. Existem produtos que têm um pedaço dele muito voltado a serviços, onde o diferencial é um serviço, e o contrário, às vezes tem serviços onde o produto é um diferencial, é um complemento de um serviço. Por exemplo, nós temos uma atividade na área da saúde. A área da saúde é um serviço prestado por um profissional da medicina, mas temos hospitais, temos equipamentos que contribuem para um diagnóstico desse profissional, né? Para que ele possa ter uma ideia qual é o problema que aquele paciente tem, ele necessita de algo tangível para poder fazer as análises, para poder fazer o atendimento. Então, tem um lado tangível de um serviço que é importante. A recíproca é verdadeira, nós temos produtos, por exemplo, um carro, onde a atividade da concessionária, onde ela vai fazer o atendimento, vai prestar um serviço caso o veículo não esteja funcionando adequadamente, esta atividade de serviço acaba funcionando como um diferencial competitivo. Então, nós temos que entender que
quando nós estamos falando de produto genericamente, nós temos um conjunto de elementos tangíveis e intangíveis que são colocados com um determinado nome, que nós chamamos de marca, e essa marca é comercializada no mercado. Então, o marketing é muito mais do que uma atividade de comunicação. É o desenvolvimento de produto, é a análise de onde o produto será comercializado, em que condições o produto deverá ser comercializado, e também tem todas as estratégias de preço, quanto esse produto deve ser colocado no mercado, qual o valor desse produto. E esse valor tem uma série de análises, de cálculos para verificar qual o valor mais adequado para aquele tipo de consumidor, para que ele possa adquirir. Né? Então, é todo um conjunto de análises. Nós chamamos esse conjunto de análises em marketing dos 4Ps. Né? As estratégias relacionadas ao produto, as estratégias de precificação, as estratégias de comercialização e distribuição e as estratégias de comunicação, esse conjunto de elementos que funcionam de maneira integrada, conjunta, né? Nós chamamos de mix de marketing, 4Ps, composto de marketing. Eu gosto muito do termo composto de marketing, porque dá para ter uma ideia desse funcionamento conjunto. Ou seja, quando eu desenvolvo uma estratégia de serviço ou de produto, está ligado à estratégia de precificação, interfere. E a estratégia de precificação interfere nas características do produto. Além disso, esses dois elementos, produtos e precificação, essas duas estratégias, interferem na maneira que esse produto será comercializado, no tipo de ponto de venda, na cobertura do mercado, nas atividades de logística. E tudo, esses três elementos, estratégias de comercialização, de produto e de precificação, interferem nas estratégias de comunicação. Né? E vice-versa, a maneira com que a empresa se comunica no mercado também interfere no tipo de produto, nas características de produto, ou seja, esses 4 elementos, eles funcionam de uma maneira integrada, não dá para separar. É como você olhar um carro e falar assim, puxa, vamos separar a roda, vamos separar da direção, vamos separar do painel, vamos separar dos bancos, não dá para separar. Você olha um carro, você vê um conjunto. Esse conjunto, né, que tem motores, tem pneus, tem direção, tem, enfim, tem uma série de acessórios e eles funcionam em conjunto. Se um elemento falhar, se o breque falhar, compromete a dinâmica do carro, a segurança do carro. Eles funcionam bem em conjunto. O engenheiro sabe que é o conjunto que faz com que o carro tenha um bom desempenho, tenha segurança, enfim, atenda às necessidades e os desejos do consumidor. É esse conjunto de elementos. E o marketing também tem esse conjunto de elementos que nós chamamos do composto, ou mix de marketing, ou 4Ps, porque envolve estratégia de produto, estratégia de preço, estratégia de ponto de venda ou de praça, que na verdade são as estratégias de comercialização e as estratégias promocionais, que são as estratégias de comunicação. Esses 4 elementos funcionam, então, de uma maneira integrada. É importante, quando estamos iniciando esse projeto de mentoria, que isso possa estar claro, né? Esse conjunto, quando ele é bem elaborado e é colocado para o mercado, focado para um determinado tipo de segmento, de característica de cliente, de atendimento de uma determinada necessidade, nós vamos formando o posicionamento da marca, nós vamos desenvolvendo a segmentação da marca, nós vamos apresentando diferenciais competitivos. Então, tudo acontece a partir dessa fundação, desse elemento inicial, que é o desenvolvimento dessas 4 estratégias que são tratadas em conjunto. Hoje nós vamos falar, né, depois dessa abertura e um pouquinho da explicação dessa abrangência do marketing, do que significa o marketing e qual o papel do marketing nas organizações, nós vamos entrar
então, nessa relação do marketing com o mercado jurídico, que na verdade é o foco desta segunda temporada do projeto Mentoria, que está em conjunto com um projeto maior chamado O Marqueteiro. O, o importante, né, que o marketing vai possibilitar uma maior visibilidade das ações que a sua empresa desenvolve. Então, um advogado, um escritório de advocacia, ou até mesmo as atividades jurídicas dentro da organização, né? Quando uma organização tem o seu departamento jurídico, a visibilidade e a competitividade, o marketing vai colaborar nesse processo. Então, a concorrência no mercado jurídico, ela é intensa, né? Nós já falamos isso no episódio anterior, né? Nós estamos a todo momento, né? Todo ano, vários advogados são formados e todos eles com competência, buscando a OAB, buscando se aperfeiçoar, fazendo cursos de extensão, fazendo cursos de pós-graduação, fazendo o seu mestrado, fazendo o seu doutorado, montando o seu estágio, né, desenvolvendo, procurando escritórios, procurando referências de advogados com experiência para que possa contribuir, completar a formação. E todo ano, bons profissionais são colocados no mercado. É claro que o mercado filtra, e nós não vamos ter 100% dos profissionais colocados no mercado com o mesmo grau de competência, com o mesmo grau de habilidade. Né? Existem diferenças. Pessoas que já nascem com uma característica nata para desenvolver esse tipo de atividade, e outros que isso vai levar um tempo maior. Isso é comum não só no mercado jurídico, mas em qualquer mercado. Se nós olharmos os médicos, nós temos médicos que são formados e logo adquirem um grau de experiência fantástico, são referências, e outros não, outros até às vezes acabam abandonando, mudando a sua profissão, né? Isso acontece em qualquer tipo de mercado. Mas a concorrência, ela é grande, né? Porque bons profissionais são colocados no mercado. E além disso, nós falamos na semana passada que além da concorrência interna, né? Porque antigamente você tinha um escritório, por exemplo, de advocacia num determinado bairro e você estava preocupado com outro escritório de advocacia, né? Que estava na mesma rua, no mesmo bairro. Logo, esse profissional, esse escritório, esse profissional na área jurídica, ele começou a ficar preocupado com não apenas aquele escritório, aquele profissional que estava na sua rua, mas ele começou a se preocupar com aquele profissional que estava no seu bairro, ou depois que estava na sua cidade, e depois no seu estado, e depois no país, e hoje o profissional ele está preocupado com o concorrente não apenas regionalmente, mas com um concorrente que pode estar em qualquer lugar do planeta. Nós podemos ter um advogado que esteja em Portugal, se especializa na área jurídica do mercado brasileiro, e ele começa a atuar, né? Ele pode ter um representante, pode ter um parceiro, mas ele pode estar atuando em qualquer lugar do mundo. Hoje nós podemos fazer uma reunião através de uma videoconferência, hoje nós podemos ter acesso a documentos online, e isso está revolucionando a forma de você encarar o concorrente. Existem concorrências que não são nem de pessoas físicas, vamos dizer assim, né? Existem aplicativos hoje em dia no mercado que boa parte da atividade do advogado ela é feita automaticamente. Hoje nós temos inteligência artificial, inteligência virtual, realidade aumentada. Isso vem substituindo algumas tarefas que eram consideradas rotineiras, algumas tarefas burocráticas, e que hoje o profissional da área jurídica tem que funcionar mais como um consultor, né, na área jurídica para aqueles que têm uma necessidade específica. Nós até falamos isso na semana passada, quando falamos sobre a tendência de se trabalhar mais
o nicho de mercado. Então, a concorrência do mercado jurídico, ela é intensa. Isso deve ter ficado claro para vocês. Uma estratégia de marketing eficaz, né, desde que você entenda os elementos que compõem uma estratégia de marketing, saiba elaborar bem uma estratégia de produto ou serviço, elaborar uma estratégia de precificação, uma estratégia de comercialização, uma estratégia de comunicação, e isso vai contribuir significativamente para dar maior visibilidade ao profissional, maior visibilidade ao escritório, né? Maior visibilidade à área jurídica das empresas. Por que não? Porque existe também o marketing interno das organizações e o marketing contribui, né, nessa atividade de endomarketing. E ela é fundamental para dar visibilidade, né, confiabilidade, credibilidade às atividades jurídicas, mesmo que essas atividades sejam internas de uma organização. E aí o marketing contribui nesse processo de tornar, né, e destacar essa expertise, esse conhecimento, essas habilidades, esses diferenciais competitivos desse profissional. Então, o marketing ele pode contribuir sim para dar maior visibilidade. E hoje, né, se você não lembra do profissional, se você não lembra do escritório, ou não coloca esse profissional e escritório dentro das primeiras posições de um ranking na cabeça desse consumidor, desse cliente, pouco adianta. Não adianta nada eu falar, puxa, eu preciso de um profissional na área jurídica porque estou com um problema na área civil, na área criminal, estou com um problema na área ambiental, estou com um problema na área esportiva, enfim, né, dentro das áreas, dos setores, das atividades jurídicas possíveis. E aí eu vou procurar um profissional. Quem eu penso em primeiro lugar não é o nome da sua empresa? Quem eu penso em segundo lugar não é o nome da sua empresa ou o seu nome como profissional, né? Quem eu penso em terceiro lugar não é o nome da sua empresa ou o nome de você como profissional? Então, você vai ficando, né, para trás, né? E a chance desses 2, 3 primeiros, que foram aqueles que primeiro eu pensei, tem muita chance de ganhar aquela conta, de ganhar aquele cliente. Então, se a sua marca, se o seu nome, né, se o seu escritório, se a empresa que você está atuando não está em primeiro ou segundo lugar na mente do consumidor, entra num senso comum e aí qualquer empresa serve. Né? Se ao pensar na sua empresa eu não consiga lembrar diferenciais competitivos que a sua empresa tem, né? Se não consigo lembrar de habilidades e competências que você tem, também não adianta nada. Eu vou começar a procurar outras empresas. Então é importante não só ter a lembrança do profissional, né? Ter a lembrança daquele escritório, mas também conhecer as características que aquele escritório tem, conhecer os diferenciais que aquela empresa ou aquele profissional oferece. Isso acaba sendo algo extremamente importante. E o marketing pode contribuir para reforçar esses pontos, né, de diferenciais, reforçar esses pontos que são importantes, né, dentro da sua organização. Mas, além disso, o marketing pode ajudar a construir uma reputação positiva, né? Lembrando que hoje em dia as empresas, as marcas e as pessoas estão muito sensíveis a isso, né? Em relação à reputação que aquela outra empresa possa oferecer. Então, um bom marketing jurídico, ele contribui para construir uma gestão de reputação do escritório do profissional. Feedbacks positivos, presença online sólida, estratégias eficazes, éticas, constrói uma imagem favorável. Então, o marketing pode contribuir, sim, para estar nas redes sociais, nas atividades digitais. O marketing pode contribuir para que qualquer tipo de problema, de dor, né, de desgastes em relação a essa relação comercial
possa ser rapidamente identificada e corrigida, né, para evitar que possa minar essa reputação desse profissional. E nós temos que ficar muito atento, né? Outro dia um amigo meu falou assim, poxa, Zenoni, eu não sei se eu devo entrar nas redes sociais, eu tenho medo de entrar e não saber administrar, cuidar adequadamente. O que você acha? Você acha que eu devo estar nas redes sociais? E eu disse, você já está nas redes sociais. Ele falou, não, eu não tenho nenhum site, eu não tenho, eu não me inscrevi em nenhuma rede social, nem nada. Eu falei assim, mas você já colocou seu nome lá? Ele falou, não. Então coloca esse. Mostrei para ele como ele podia identificar tudo que estavam falando dele da internet. Então nós fizemos uma pesquisa e essa pesquisa deu que muitas pessoas estavam falando dele. Algumas pessoas falando muito bem, e ele poderia usar isso como um fator positivo, e tinha algumas pessoas falando muito mal dele. E que ele poderia ter tomado a atenção, né? Se ele tivesse verificado isso, ele poderia ter desenvolvido uma ação para corrigir esse tipo de situação. Então, você construir uma reputação positiva, né, estando nas redes sociais de uma forma correta, adequada, né, desenvolvendo ações éticas, responsáveis, tudo isso é importante e leva tempo para você construir uma reputação positiva. Mas uma reputação negativa você consegue de uma forma muito mais rápida, porque as pessoas multiplicam o negativo de uma maneira mais rápida. Algo bom, algo positivo, você multiplica, mas não com tanta intensidade como algo negativo. Por isso que você tem que cuidar da reputação. Tudo que fala de positivo você potencializa, né? Você tenta transformar isso numa imagem organizacional, né? Na reputação positiva permite melhorar a sua marca, dar um polimento na sua marca, né? Uma reputação boa é como se você estivesse polindo a sua marca, né? Dando um brilho na sua marca. E a reputação negativa, né? Quando você tem aspectos negativos na sua reputação, isso vai manchando, vai ofuscando a sua marca, a sua imagem. Então você tem que cuidar atentamente, né? E ter um trabalho de gerenciamento da sua reputação, tanto pessoal como profissional. Eu, particularmente, cuido muito disso. Eu quase diariamente eu estou verificando se falaram alguma coisa com o meu nome na internet, o que foi dito, o comentário que fizeram. E isso é fundamental para que você possa administrar adequadamente a sua reputação. Porque eu sei que, em relação a determinados tipos de profissionais, e o advogado é muito isso, o nome é a sua marca, né? O meu nome, Luiz Cláudio Zenoni, acaba sendo a marca do meu produto, a marca do meu serviço, e eu tenho que cuidar isso de uma forma como a Nike cuida da marca dela, como o Itaú cuida da marca dela, como a Dell cuida da marca dela, né? Onde você tem que cuidar de todos os aspectos relacionados à sua marca. Então, ela é fundamental, né, que você trate de uma maneira adequada sobre isso. Outra importância, né, uma outra visão da aproximação do marketing no mercado jurídico é a capacidade que o marketing tem, né, e colabora com o mercado jurídico de atrair clientes específicos. Então, o marketing permite direcionar esforços para atrair clientes específicos, né? Claro que nós estamos falando aqui dentro das regras e das normas do setor, nós vamos falar isso depois, um pouco das regras, das normas que a OAB impõe para esse segmento e que os profissionais têm que ficar muito atentos, né, em relação a isso, porque tem algumas características específicas desse mercado, mas o marketing dentro dessas regras pode colaborar. Não no sentido de burlar as regras, muito pelo contrário, é usar as regras a seu favor dentro daquilo que é possível fazer da melhor maneira possível, né? Então, alinhando com as áreas de especialização, né, do escritório, como
área ambiental, área esportiva, área civil, criminal. Então, quando a empresa, o marketing ajuda a alinhar essas especializações junto aos diversos segmentos de mercado que buscam profissionais relacionados a estas atividades. Então, o marketing colabora para identificar, né, quais são os pontos fundamentais dessas áreas de especialização e direcionar focos, né, para quem teria necessidade e desejo em relação a algum tipo de serviço relacionados a esta especialização. Então, atendendo às necessidades específicas de determinados segmentos de mercado, o marketing vai contribuindo, né, além do que foi dito anteriormente, vai contribuindo para diferenciar esse profissional, diferenciar esse escritório desse mercado que nós dissemos no início é tão competitivo. Fidelização de cliente, né, as estratégias de marketing bem executadas não se limitam à aquisição de novos clientes, mas também fortalecem a relação com os clientes existentes e contribuem para um processo de fidelização, né? É claro que um cliente satisfeito, um cliente feliz, ele vai indicar para as outras pessoas de uma forma positiva, né? Ele também não vai procurar um outro profissional, uma outra empresa, se ele estiver satisfeito com a relação. Então, se normalmente ele precisa fazer contratos, por exemplo, dentro da área esportiva, ele tem que fazer constantemente contratos com jogadores, com empresas patrocinadoras, enfim, com mídia, e você, então, precisa constantemente o trabalho de um advogado. Se você está satisfeito, se você entende que aquele profissional está gerando valor para a sua empresa, você sempre vai procurar esse mesmo profissional. Você não vai querer arriscar procurar um outro profissional, começar novamente um relacionamento, explicar tudo de novo, como essa empresa funciona, quais são essas características, enfim. Você vai procurar um profissional o qual você já tem contato, você já tem confiança, ele te passa credibilidade. Então, o marketing ele vai contribuindo nesse processo, né, com as suas ferramentas, com as suas estratégias, para fortalecer esta relação e tornar essa relação de ganha-ganha, né? Quando a empresa ganha e quando o cliente ganha, você tem um processo ali que se caracteriza como um processo de fidelização, né? Então, o marketing, ele tem esse papel. Além disso, o marketing, ele vai observando as mudanças de mercado e ele vai se adaptando, vai dando sinais a esse profissional e escritório das mudanças que estão acontecendo, mudanças no comportamento do cliente, né, do comportamento do consumidor, mudança nas regras, nas leis, nas normas, né? Então, essas mudanças são captadas pelo marketing, né, através de uma inteligência de mercado, e essa inteligência de mercado vai direcionando o profissional para que ele possa ir se adaptando às mudanças sociais, políticas, tecnológicas, legais, né? Essas mudanças vão ocorrendo e cada vez numa velocidade maior. E isso o marketing capta e transforma isso em novos produtos, novos serviços e fazendo com que o profissional sempre seja visto como um profissional que acompanha, né, estas mudanças, está atento a essas mudanças, né? Então, com a digitalização, os clientes buscam informações online. Uma presença digital forte, aliada à estratégia de conteúdo, permite que os escritórios se adaptem às mudanças de comportamento do consumidor. É um outro ponto importante, né? Aliás, nós falamos que na temporada passada, na primeira temporada, nós falamos bastante sobre isso, sobre como desenvolver marketing de conteúdo, como trabalhar o marketing em ambientes digitais. Então, é importante que você que está acompanhando aí a temporada, possa ir na primeira temporada e verificar os temas que foram tratados ao longo da primeira temporada, que
esse tema específico, por exemplo, é um tema que nós falamos bastante lá. Então, é possível que você encontre novos elementos, dicas valiosas para que você possa ter uma presença digital mais forte. Agora, é importante, antes de fecharmos, né, esse episódio, né, esse segundo episódio da segunda temporada, falar um pouco das limitações do marketing, né? Nós falamos ainda nesse episódio, né, que existem algumas limitações impostas até pela Ordem dos Advogados do Brasil, que limitam um pouco a intervenção do marketing nesse mercado. É uma característica desse mercado, né, que cuida muito das questões éticas, cuida muito da responsabilidade social. Então, existem regras específicas em relação a essa aproximação do marketing. Primeiro, existem restrições éticas regulatórias, né? A advocacia está sujeita às normas éticas e regulatórias rigorosas. O marketing jurídico deve respeitar essas regras, limitando certas práticas de publicidade para garantir a integridade e ética profissional. Nós não vamos entrar muito nessas questões, né, de detalhar estas limitações aqui, porque você pode muito bem colocar ali no Google e falar assim, quais são as limitações impostas, e você lê lá, vai ter uma série de regras do que você pode, que tipo de informação você pode colocar no conteúdo do seu texto, se você pode fazer propaganda, que tipo de propaganda você pode fazer, né? Se você pode fazer publicidade, se você pode fazer alguma atividade promocional, que tipo de atividade promocional é possível, o que não pode ser feito. Então, nós não vamos entrar aqui, já que no Google, né, você vai encontrar vários materiais destacando, né, e eu decidi não entrar muito nesse aspecto, porque pode ser que daqui um mês, quando você estiver novamente assistindo esse vídeo, as regras mudaram e o vídeo ficaria desatualizado. Então, eu prefiro que vocês possam entrar lá no Google e procurar, né, da forma mais atualizada possível, quais são as regras. Sempre quando se fala em regras e normas, tem que se ter um cuidado, porque às vezes caduca aquela lei, caduca aquela regra. Então, eu posso estar falando aqui para vocês, olha, não pode fazer isso. E daqui um mês, né, muda-se as regras e aquilo é absolutamente possível. E alguém vai assistir e vai falar, nossa, esse vídeo está desatualizado, né? E perde a credibilidade do nosso material. Por isso que nós não vamos entrar, né, especificamente nessas regras por conta desta característica. Sensibilidade e confidencialidade é uma outra limitação, né? A natureza sensível e confidencial das questões jurídicas impõe limitações à divulgação de informações específicas, né? O marketing deve ser cauteloso para evitar violação de ética, de comprometimento da confidencialidade, né? O que às vezes é comum em outros mercados, né? De apresentar cases de clientes e falar, olha, eu consegui, né? Esse cliente dá um depoimento, fale da minha empresa. No caso do marketing jurídico, né, do mercado jurídico, tem que se tomar muito cuidado, porque o cliente, ele às vezes não quer expor o seu problema, a sua situação. Às vezes essas questões têm que ser tratadas de forma extremamente confidencial. Então, é uma limitação em relação aos outros mercados. A abordagem sempre do marketing, por conta destas questões, ela acaba sendo muito conservadora, né? Tradicionalmente, o setor jurídico, ele vem adotando, né, uma abordagem sempre mais conservadora no uso das ferramentas de marketing, de vendas principalmente, né? E a transição das estratégias para as estratégias mais inovadoras, ela é muito desafiadora, né? Então, tem que ser muito sensível de como estas atividades serão desenvolvidas. Então, a cultura estabelecida nesse campo de atuação, né, na área jurídica,
ela tem que ser observada sob penalização, muitas vezes, desse advogado perder aí o título aí de afiliado à OAB, então, né, e seu nome exposto, né, nesse mercado que é muito sensível a estas questões por características mesmo, né, do tipo de serviço que é prestado. Outro desafio é a mensuração de resultados, né, medir o resultado de investimento em marketing jurídico pode ser complexo devido à natureza intangível dos serviços legais, né? Então, a atribuição direta de resultados às campanhas específicas pode ser desafiadora. Então, ter métricas de satisfação, ter métricas de resultados, tem que se tomar muito cuidado, né? É muito complicado, muitas vezes, você conseguir obter esses dados, porque sempre tudo é muito tratado de forma confidencial. Além disso, o mercado jurídico é competitivo, nós já falamos, tornando difícil se destacar. Além disso, a confiança e reputação são constituídas ao longo do tempo, exigindo consistência nas estratégias de marketing. Aliás, essa palavra consistência, né, isso não é só para o mercado jurídico, é qualquer mercado. O mercado, as ações têm que ter consistência, tem que ter continuidade. Além disso, tudo leva tempo para ser construído, né? A Nestlé hoje não tem essa marca da Nestlé de uma hora para outra, isso foi construído ao longo do tempo, né? E isso em todos os mercados. Mas uma questão que é colocada aqui é o fato que os profissionais, né, se você não tiver muito atento às ações que são possíveis desenvolver, você terá muita dificuldade de se diferenciar nesse mercado tão competitivo, né? Por isso que a presença do marketing, especificamente na área jurídica, tem que ser vista, né, de uma forma muito importante. Eu costumo dizer que na universidade onde eu atuo, que é a PUC de São Paulo, no curso de Direito, eu coloco essa disciplina, muitos dos nossos ouvintes são os meus alunos, mas eu sempre coloco o quanto é importante que a PUC coloque na sua grade como uma matéria optativa o marketing, né? Justamente sensibilizando, né, esses profissionais que estão sendo formados já ter uma mentalidade mercadológica também, né? Não adianta muitas vezes ser um excepcional advogado, né, trabalhar num bom escritório de advocacia, mas se você não souber trabalhar o marketing de uma maneira adequada, né? Então, é fundamental a presença dessa ferramenta nas atividades jurídicas. Ao abordar essas limitações, como foram colocadas, né, lembrando que é importante você enxergar e buscar pesquisar sobre essas limitações, né? Então, quando a gente entende dessas limitações e verifica, né, e começa a respeitar, trabalhando de forma ética, transparente e adaptadas ao contexto jurídico, os escritórios eles vão superando, né, com o tempo os desafios e colhendo benefícios de uma abordagem eficaz de marketing no mercado jurídico. E para finalizar, né, eu gostaria de mais uma vez indicar o livro Marketing Jurídico, Construção de Marcas e Relacionamentos Eficientes, onde você pode encontrar um maior detalhamento de todas essas questões que foram colocadas ao longo deste episódio e também do primeiro episódio. Para você encontrar esse livro, ele só está disponível em formato de e-book, em formato digital, e você pode acessar no Kindle, né? Então procure ali lá no site da Amazon, pode procurar por marketing jurídico, construindo marcas e relacionamentos eficientes, ou pode procurar pelo meu nome, Luiz Cláudio Zenoni. Queria agradecer a presença de todos
nessa segunda temporada do nosso projeto, né? E nesse segundo episódio desta segunda temporada. E acompanhem, né? Nas plataformas, né? Como o YouTube, redes sociais, acompanhem nas plataformas de podcast, como o Spotify, como o Google Podcast. Né? Peço que vocês possam se inscrever nessas plataformas para ir recebendo sempre quando um novo episódio estiver disponível. E também ajudem, né, o canal curtindo, compartilhando, mandando seus comentários, observações, que sempre serão úteis e vão colaborando para o fortalecimento do nosso canal, do nosso projeto O Marqueteiro. Mais uma vez, agradeço a presença de todos e até o nosso próximo episódio. Até lá! Uma estratégia eficaz para diferenciar sua marca em mercados altamente competitivos é focar na construção de uma narrativa envolvente. Desenvolva uma história única que destaque os valores de sua marca, sua jornada e o impacto positivo que busca gerar no mundo. Ao compartilhar essa narrativa de forma consistente por meio de diversas plataformas de marketing, você cria uma identidade memorável para sua marca. Isso não apenas atrai a atenção dos consumidores, mas também estabelece uma conexão emocional que vai além dos produtos ou serviços que você oferece. Além disso, considere a inclusão de elementos visuais e audiovisuais envolventes, como vídeos inspiradores ou histórias de clientes reais. Esses recursos ajudam a transmitir mensagens de forma mais impactante, tornando sua marca mais memorável em meio à saturação de informações. Ao investir na construção de uma narrativa autêntica e envolvente, sua marca se torna mais do que apenas um fornecedor de produtos ou serviços. Ela se transforma em uma história que os consumidores desejam fazer parte, criando uma vantagem competitiva duradoura no mercado. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal.